eu não perguntei se nós temos visitantes. Você que nos visita pela primeira ou segunda vez, acena assim, só para eu ver se temos visitantes. Estamos em família, todos aqui. Bom dia. Qual o nome da senhora? Lida. Ida. Seja bem-vinda, dona Ida. Aqui é a casa do pai, a casa da senhora. Sinta-se à vontade para recebê-lo. Amém? Para se entregar aos braços dele. Igreja, rapidamente, como nós recebemos os nossos convidados? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós amamos você. Seja bem-vinda. Amém, amados? Sem delongas, vou chamar o nosso amado irmão Eliezer. Vai nos trazer a mensagem hoje. Amém? É verdade. Amém. Amém. Obrigado, pastor Thiago. Nós temos um testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Testemunho. Pastor Midinei. Convidar o pastor Midinei. Nós vamos ver. Na verdade, nós vamos ouvir aquilo que muitas vezes nós vivemos e deixamos em secreto. Amém? De vez em quando a gente tem ousadia, como a oração da Jo falou, da ousadia. A gente tem que ter ousadia para vir falar de Deus e daquilo que Ele faz. Às vezes nós pensamos que as coisas que Deus faz, ela é muito pequena, e ela não é. Porque numa fração de milésimo a gente pode perder a nossa vida, amados. Não é? Numa decisão automática, um dia eu conto. Mas enfim, pastor Ednei, à vontade, fique. Graças a Deus, igreja. Amém. O pastor aqui é profeta mesmo. Aleluia. Ai, me sinto totalmente inibido. Porque não é fácil, né, gente, estar aqui diante da igreja para estar falando algo, mas por outro lado é um imenso prazer, mesmo porque a gente vai falar do que Deus fez, algo que o Senhor fez na nossa vida. Já agradeço a oportunidade e glorifico ao Senhor, irmãos, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, grandes promessas na minha vida, na minha família, minha esposa. E quando criança ainda, o Senhor tem falado algo, tem feito promessas na minha vida, né? E algo que Ele tem falado, inclusive, minha mãe, quando a gente está junto, minha mãe sempre comenta, né? Que o Senhor falou que ia me dar grandes livramentos, que o Senhor ia me colocar em alguma situação para louvar e adorar o nome dEle. Falou que o Senhor ia me curar, que o Senhor ia me libertar, falou que o Senhor ia me salvar, e que o Senhor também me daria vou falar nas minhas palavras aqui, um ministério, né? Então foram promessas que o Senhor tem feito na minha vida, e isso tem acontecido. Ainda quando criança, irmãos, eu nasci, não sei se eu já contei esse testemunho, acho que não. Eu nasci com o meu pé torto, ele era o contrário. Esse meu pé direito aqui, quer dizer, não andava, me rastejava, ele era assim ao contrário. A planta dos pés era para cima, né? E meus pais me levavam lá para os hospitais, né, para fazer o que tinha que ser feito. Mas não adiantava muita coisa não, porque aquele tempo era escasso, né? Dificultoso, mas e aí chegou uma época que eles até pararam de levar, levou mais pro médico, e eu andava daquela forma, né? Rastejando. Eles compravam aquelas botinhas de plástico, colocavam nos meus pés assim, e eu ficava andando, rastejando. Glória a Deus por isso. Aí orando ao Senhor, apresentando diante do Senhor, e foi nessa época que o Senhor tomou os servos dele e falar que o Senhor ia me trazer a cura, me trazer a libertação e assim por diante. Passaram os tempos. Lá um dia, o meu tio falou assim, isso passou coisa de 4, 5 anos, né? Meu tio falou assim: Nair, você viu o que está acontecendo com ele? Não, o que está acontecendo? Daí falou para mim: Ney, anda aí para sua mãe ver. Aí eu comecei a andar,
Eu estava andando normal, como eu estou andando hoje. Para honra e glória do Senhor, o Senhor me libertou. Ainda tem a canela fina, porque é assim mesmo, né? Sempre tem que deixar alguma coisa para edificar a obra dele, né? Glória a Deus. E assim, cresci, né, irmãos? Realmente a palavra do Senhor se cumpriu, vem trazendo a cura. Cresci nos caminhos do Senhor, por um certo tempo, me afugentei dos caminhos do Senhor, e enfim, o Senhor sabe todas as coisas. Eu entrei em várias situações aí que não agradaram o Senhor, e não quis mais saber dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele prometeu que ia me libertar. E isso aconteceu também. Ele trouxe de volta, me libertou de toda a situação do mundo, e hoje eu estou aqui louvando ao Senhor. Então se cumpriu a palavra do Senhor, e inclusive a salvação também veio para a minha vida. Se cumpriu a palavra do Senhor. Me considero hoje um servo do Senhor e salvo. Glória do Senhor. A gente, por misericórdia, faz alguns trabalhos aí, como eu sempre comunico com o pastor Edgar, pastor Tiago. A gente faz alguns trabalhos, né, de caráter missionário. Enfim, a gente entra em vários lugares. Ontem mesmo mandei um trabalho missionário. Agora, recentemente, Deus colocou no coração da gente a gente entrar. É um trabalho meio diferente, mas nos grupos de batalha de rima. Sabe? Porque eu andei visitando essa turma, a gente vê que realmente ali o pessoal está totalmente entregue ao outro. Se for para eles virem para nós, eles não vão vir de jeito nenhum, então a gente tem que ir lá. Então é isso que está acontecendo, a gente está indo e o nome do Senhor está sendo louvado, gente. Amém. Amém. Mas, igreja, o que eu vim testemunhar mesmo é referente ao livramento que o Senhor fez na minha casa. Todo dia pela manhã me arrumo para sair, e esse dia eu demorei um pouquinho mais para sair, né? Enfim, desci, que eu sempre faço um cafezinho antes de sair e tal, aquela coisa toda, e eu percebi um cheiro estranho, porque esse dia eu tinha passado a minha camisa e tal para sair, né? E deixei o ferro ligado, percebi um cheiro estranho, mas nem me incomodei que, enfim, normalmente eu saio logo, saio de casa, vou, faço as coisas, tomo um cafezinho, já saio. E esse dia eu demorei um pouquinho mais. E aquele cheiro estranho. Bom, resumindo, subi para ver o que era. Normalmente eu não subo. Eu já fico por ali, dali eu entro no carro e já vou embora. E esse dia eu subi. Quando eu chego lá no quarto, minha esposa estava dormindo, mas dormindo de verdade. Eu acho que nunca ela dormiu nesse dia. Meu Deus do céu. E a tábua de passar em chamas mesmo, de verdade, literalmente. E aquele fogo já estava indo assim, e a casa assim, puro, como é que fala? Fumaça de fio, e queimou o fio do ferro. Gente, algo horrível, o quarto escuro assim, ó. E ela totalmente desmaiada. Enfim, esse foi um livramento da parte do Senhor, porque normalmente eu faço as coisas, já vou entrar no carro e vou embora. Esse dia eu demorei um pouquinho mais. A pastora Aquila falou agora, às vezes fração de segundo. É o livramento do Senhor para a nossa vida. Eu louvo ao Senhor, porque quando eu subi lá, eu vi aquela situação, já acordei ela rapidinho, já deu tempo de apagar, e nós estamos aqui, minha família. A palavra do Senhor é fiel, ela cumpre nas nossas vidas. Creia nisso, igreja, creia de verdade. Esse Deus que eu serve é o Deus impossível, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que coloca a gente em algo que a gente não merece. Esse é o Deus de verdade. Amém? Inclusive tem uma música que Deus me deu que fala assim, ó: não existe alguém que pode nos estender a mão, só o Senhor. Não sei porque toda vez que eu canto ela, eu me lembro do pastor Edgar. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Frações de segundos. Amém? Vamos, Eliezer. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele é bom.
e Ele cumpre todas as promessas das nossas vidas, amados. Creiam. Amém? Queria que todo mundo colocasse e pusesse as suas mãos. Nós vamos orar, abençoar a vida do nosso irmão Eliezer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós até aqui louvamos, testemunhamos, entregamos o que o nosso coração tem de melhor ao Senhor. Esperamos, ó Pai, e cremos que o Senhor tem recebido todo louvor, toda adoração que a tua igreja, Abba Pai, tem levantado ao Senhor. Os clamores, cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende. Mas nesta hora nós queremos nos colocarmos, Senhor, debruçados na tua presença, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e o nosso coração atentos a tudo quanto o Senhor vai nos dizer. Aleluia. Usa poderosamente a vida do nosso irmão Eliezer, Deus. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor já falou com ele, tem dito ao coração dele o que era para ele trazer à tua igreja. Nós sempre dizemos que nós não sabemos quem vai estar aqui e o que essas pessoas precisam ouvir, cada uma delas, mas o Senhor sabe. E é por isso que é o Senhor quem prepara esse varão. Usa poderosamente a boca do Eliezer hoje. Usa o coração, os gestos. Usa, Pai, toda essa sabedoria intelectual que ele já adquiriu no seminário. Utiliza, Pai, ele de todas as formas que bem te aprover, para que a tua mensagem seja entregue, para que todos os corações aqui saiam transformados, saiam edificados pela tua palavra. Aleluia. A tua palavra é a verdade, Senhor, e é ela quem nos corrige, é ela quem nos afaga. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso irmão Eliezer nas tuas mãos. Faça a tua vontade sobre a vida dele e sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Antes de começar, eu comecei a chorar. Mas Deus é maravilhoso, e como foi dito aqui, Deus cumpre a sua palavra. Eu estar aqui é Deus cumprindo a sua palavra. Glória a Deus. Quem ouviu a minha primeira mensagem, ouviu dizendo que eu corri disso aqui por muito tempo. Eu não queria. E Deus cumpriu. Por isso hoje eu estou aqui. Amém. E, aproveitando o gancho, quero dizer que graças a Deus eu concluí o seminário, concluí a faculdade. É mais um cumprimento de Deus na minha vida. Quero agradecer à igreja pelo apoio. Eu disse na minha primeira mensagem que Deus fechou todas as portas e eu não entendia. Eu não entendia por que Ele tinha fechado as portas. E quando eu entendi, eu falei assim: e agora? As portas estão fechadas e Deus falou para mim: você vai precisar aprender a viver na minha dependência. Aleluia. E Deus foi fiel. A todo instante, Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Amém. Deus me manteve no seminário. Não foi fácil. Como diz o salmista no Salmo 126, acho que verso 5, diz que aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Aqueles que vão andando, chorando e semeando, voltam jubilando. Tive momentos no seminário que eu chorei. Momentos que eu pensei em desistir. Mas Deus vinha, me sustentava. Como a Kira disse, me levava a persistir. E Deus se cumpriu em todos os aspectos, todos. Glória a Deus. Financeiro. Louvado seja o Senhor. Primeiro semestre eu gastei R$1.500 com livro. R$1.500 com livro.
Eu falei, Deus, se o Senhor quer realmente que eu faça, o Senhor vai. Não quero livro rabiscado, não quero livro velho, não quero tirar nota ruim. E Deus me abençoou. Eu era o único aluno da sala que tinha todos os livros. Glória a Deus. O único que conseguia todos os livros. Glória a Deus. Livros que nem é produzido e editado mais. As pessoas falam assim, como você consegue? Assim, é o compromisso que eu fiz com Deus. Aleluia. Aleluia. Por que eu não queria nenhum livro marcado, ticado? Porque a leitura de quem marcou ia me induzir ao pensamento dele. Então eu queria ler e eu ter o meu pensamento, eu formar. Eu não ir pelaquilo que a pessoa tinha lido. Eu falava, Deus, eu não quero. E Deus cumpriu na minha vida isso. Amém. E Deus levantou pessoas para me abençoar. Deus levantou pessoas. E eu colocava algumas coisas diante de Deus. E Deus, de uma forma surpreendente, me abençoava. Quando eu trabalhava na área de segurança, eu trabalhava na área administrativa, então eu tinha bastante roupa social. Parei de usar, algumas eu dei, outras estragaram. Falei, Deus, e agora? Deus levantou pessoas e me deu roupa social. Glória a Deus. Esses tempo atrás agora, entrou um dinheiro na minha conta. Eu falei, amor, entrou um dinheiro na minha conta. Eu acho que a pessoa errou lá e fez um pix na minha conta. Eu vou esperar para ver. Aí a pessoa começou a conversar comigo no WhatsApp. E eu esperando, né? Falei assim, ela vai vir falar comigo, ela vai pedir para eu estornar que ela errou. Aí eu falei, aí, teve alguma novidade esses dias? Eu falei, tive. Aí ele, então. Eu falei, caiu um dinheiro lá na minha conta. Eu falei, o Espírito Santo me levou Glória a Deus. a depositar esse dinheiro para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você comprar um terno. Vai um terno novo para você. Eu falei, poxa, mas o valor é alto. Compre um terno bom para você. Eu falei, posso fazer diferente? Eu posso comprar um mais baixo e ainda comprar dois. Não precisa ser tão assim, não faça. Se você quiser. O valor deu para eu comprar esse terno, que eu estou, essa camisa, outro terno e mais um blazer. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa assim muito detalhista. Eu fico observando as coisas. E eu presto atenção no pastor Edgar, no Tiago, e eu vejo que eles vêm com tablet. Eu falei, Deus, olha lá. E aí? E aí, Deus? Tem uma pessoa que falou assim, poxa, mas o Eliezer perde o melhor. Aí me veio na cabeça a passagem lá de Marcos, quando o cego Bartimeu começou a clamar para Jesus. Ó, tenha misericórdia de mim. E Jesus, se aproximando dele, perguntou, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Por que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Porque Jesus queria ver ele falar especificamente o que ele queria. Se ele falar, eu quero que o Senhor me abençoe, seja abençoado. Mas ele foi específico. Eu quero voltar a ver. E eu comecei a ser específico com Deus. E Deus,
Eu quero um tablet assim, com esse tanto de memória, que seja da Apple. Deus nos ensina a ser específico. Deus me deu. Glória a Deus. E eu falei que eu quero usar. Vai ser a primeira vez que eu vou usar aqui na mensagem. Ô, Glória. Mostra pra nós aí. Tem a mulher mais linda da igreja aqui comigo. Glória a Deus. Deus me deu do jeito que eu pedi. Aleluia. E falar, poxa, mas Eliezer, quer o melhor? Não, eu quero o melhor. Porque eu quero usar para Deus. Amém. Amém? Amém. E glória a Deus. Eu agradeço a igreja, as pessoas que me ajudaram, me oraram comigo. Eu passei um momento difícil de luta no seminário e Deus me levou, a meditar em Tiago, onde diz que orarem pelos outros para ser curados. Eu agradeço o pessoal do louvor, que acho que a gente ficou aí uns 3 ou 4 meses, no rodízio de oração, orando um pelos outros. Nesse semestre minhas notas foram lá embaixo. Foi um período que eu pensei em desistir, porque eu tinha pedido para Deus que eu queria notas boas, minhas notas foram lá embaixo. Eu estudava, a hora que eu ia fazer a prova, eu falava, Deus, eu sei isso aqui, mas eu não sei responder. É Deus me ensinando. Deus permite que aconteça coisa para a gente se levantar. E Deus me abençoa. Continuamos, era orar um mês, o pessoal pediu para mais, acho que ficamos 4 meses orando pelos outros. Nós temos que aprender a mexer aqui, na cara aqui, senão não mata. E Deus me abençoou ali, recuperei minhas notas. Uma coisa que eu falava assim, eu não quero ser um aluno medíocre, um aluno na média. Eu quero sempre ser acima da média. Eu não quero tirar a nota para passar. E Deus me abençoou. Não me formei ainda, Formatura vai ser no final do ano. E eu agradeço a oração de cada um. Amém. Continue orando por mim. Amém. Continue orando por mim. Para que Deus continue me abençoando e que venha me usar. Mediante a isso, eu tenho procurado a observar tudo que o Espírito Santo fala e quer falar à igreja desde quando eu chego na igreja. No mês, no dia, na semana. Peguei o hábito de anotar. E domingo passado, conversando com o Cristiano antes do louvor, ele falou, e aí, Elias, como está na faculdade? Eu falei, terminei. E quando você vai pregar? Eu vou pregar domingo que vem. Eu falei, puxa, Elias, não está aqui, você vai pregar justo domingo agora? O que você vai pregar? Aí eu falei assim, eu vou pregar tal texto sobre isso. Aí começou o culto, o pastor Edgar fez a abertura. Aí eu cheguei ali, depois do louvor, e falou assim, poxa, o pastor Edgar fez a introdução do seu texto. O pastor Edgar, na abertura do culto de domingo passado, ele começou falando que estamos entendendo que estamos vivendo tempos difíceis. Temos que buscar orientar as pessoas, porque o anticristo já está aí. Falou que Deus nos arregimentou, que somos soldados prontos para enfrentar o campo da batalha. Falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, mas que o apóstolo Paulo orientou em Efésios 6, que como os pais, os filhos e esposas devem se comportar. O pastor Tiago falou em sua mensagem para nós sobre o efeito manada. Quem lembra? Ele colocou lá o vídeo da moça na sala,
onde o rapaz no sinal ele levantava sem falar nada, de repente a moça começou a fazer a mesma coisa que ele, foram chegando pessoas, as pessoas primeiro não fazer, depois começaram a fazer, depois todo mundo saiu, aquela moça continuou fazendo, ninguém pediu nada. E disse também que parece que a vontade da maioria é o certo, mas que nem sempre a vontade da maioria é o certo, principalmente quando a vontade da maioria estiver fazendo errado. E nos levou a meditar qual foi a palavra que eu disse que a Akira falou? Detalhes. Persistência. Nos levou a meditar na persistência de Estevão. E agora eu vou entrar na introdução da minha mensagem. Parece que é até repetitivo quando a gente fala aqui, né? Parece até repetitivo, mas assim, a gente que vai trazer a mensagem, que está fazendo alguma coisa, como eu estava conversando com o Rubão, ele falou assim: Léo, o que você vai pregar? Eu falei assim: eu vou pregar sobre Efésios 6. Poxa, hoje de manhã eu estava meditando sobre isso. O que a Kelly falou aqui que as crianças vão estudar lá em cima? Mediante a tudo isso, parece que estamos vivendo em um iminente aviso de guerra. O sentimento que eu tenho tido é que em qualquer momento as sirenes estarão tocando para armar formação de combate. E o que podemos ver nos dias de hoje é que muitos estão preocupados com as atribuições do dia a dia e não estão entendendo a real situação de emergência que bate à porta. A leitura do momento nos dá que é apenas uma minoria de pessoas que estão preocupadas em cingir os seus lombos. Na minha última pregação eu falei o que é cingir os lombos. Eu não estou me referindo aqui à nossa igreja, mas estou me referindo no contexto geral das igrejas. Estava conversando com meu pai ontem e falou assim: aqui na igreja as mensagens parece que é uma água com sal. Não tem se preocupado em orientar as pessoas do que está por vir. Nós temos visto igrejas copiando outras igrejas sem saber o porquê. É um modismo que um começa a copiar do outro e não sabe por que está fazendo, não procura ver se tem algum embasamento bíblico. E o pastor Edgar terminou a sua introdução domingo passado falando: teremos que tomar decisões difíceis e teremos que ficar firmes para não retroceder. Mediante essa introdução, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, do verso 10 ao 18. Amém? Amém. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de
Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Senhor amado, eu peço que o Senhor venha agora com Teus anjos, com a espada desembainhada, porque eu sei que agora, nas regiões celestiais, está sendo travada uma guerra. Esteja, Pai querido, neste lugar, nos reveste do Teu poder, nos cobre com o Teu sangue, a cada mente, a cada entendimento, Pai querido, para que a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer para esta manhã, venha se cumprir na vida de cada um. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Em algum momento, todo cristão pensa que a sua vida com Cristo é um entretenimento, é um parque de diversões. Alguns vão para a igreja como encontro ou porque não tem nada para fazer, mas chega um momento que ele percebe que o negócio é mais difícil, que não é entretenimento, que existe um campo de batalha. Em campo de batalha, toda e qualquer estratégia militar para a guerra, ainda que pequena em dimensão, inclui o conhecimento do poder de fogo do adversário. Toda guerra, quando vai acontecer a guerra, a pessoa que vai atacar, primeiro ela procura saber quais são as armas do inimigo, quais são as armas de fogo do seu adversário. Mas esse não será o ponto que queremos abordar, porque já temos visto como o nosso inimigo se manifesta e tem agido. O pastor Edgar, acho que 2 domingos atrás, ele falou, domingo passado ele falou o que tem acontecido no mundo, como o diabo tem agido. Em uma leitura breve, que seja de Efésios 6, do 10 ao 18, nos leva a concluir que o apóstolo Paulo, ele trata de uma batalha espiritual do cristão, e procura apresentar-nos vários aspectos relacionados a esse conflito, para que o Filho de Deus possa tornar um guerreiro bem-sucedido. A guerra espiritual exige que estejamos espiritualmente em alerta, porque conflitos podem eclodir até mesmo nos campos de batalha internos do nosso coração e da nossa mente. Não batalhamos somente contra o mundo e contra o diabo, mas também contra a natureza pecaminosa que há em nós, que deseja que ao contrário de Deus. Não temos mais dúvida que Deus quer que todo o povo que se chama pelo seu nome conheça e descubra esta realidade. Tenha conhecimento dessa realidade, porque nela está o segredo da vitória em nossa vida no dia a dia. Conforme nós somos orientados pelo profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, onde ele diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento.
O pastor Tiago disse na sua pregação domingo passado: precisamos buscar a sabedoria de Deus. Foi falado aqui hoje já sobre a sabedoria de Deus. E que Cristo é a sabedoria de Deus, e ele se baseou lá em 1 Coríntios capítulo 2, de verso 4 a 7. Meditando e estudando, quando o pastor Tiago me falou: você está na escala esse mês para pregar, eu já comecei a orar. Eu levantei um dia de madrugada, fui orar, falei: Deus, me dá uma palavra. O Senhor quer falar? Eu tenho observado, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar. Eu não quero falar aquilo do meu conhecimento, algo do meu coração. E comecei a meditar, pesquisar. Mandei até uma foto para o Google. Eu estava, acho que, uns 10 livros na mesa. E lendo, eu falei: nada. Aí eu peguei um livro do seminário, comecei a ler. E puxei isso aqui. Eu comecei a ler um livro de Champlin. Ele diz assim: primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem uma versão diferente do começo do versículo 10? Porque aqui no versículo 10 eu comecei lendo quanto ao mais. Quem tem uma versão diferente? Acho que a do pastor é a King James, essa? A do pastor Edgar é diferente, acho que a da Leia é diferente. Quem tem uma versão diferente dessa? Finalmente. NVI é finalmente. Finalmente. Concluindo. Uma palavra final. Finalmente. Na minha versão não tem essa palavra finalmente. Essa é uma variável textual. No grego temos a palavra toloipan, que significam finalmente. Essas duas palavras significam finalmente no grego. É uma expressão comum usada para o fecho de alguma sessão. Tipo, finalmente concluímos. Ou para introduzir observações finais. Tipo, finalmente nós vamos conseguir pagar a nossa dívida. De acordo com os manuscritos, aí tem uma sequência, esses manuscritos ele vem como Aleph, né? Esse Aleph quer dizer que existe uma sequência. Então no manuscrito 3, na sequência terceira, e a maioria dos manuscritos cursivos, está essa palavra, está introduzido essa observação. Porém a forma toloipou é a forma melhor confirmada nos manuscritos, aparecendo nos manuscritos da página 46 do número 1. O primeiro manuscrito está escrito lá, toloipou. Ou então, conforme pensa em alguns poucos outros, essa forma significa daqui por diante. Presta atenção, daqui por diante. Então aqui no caso seria daqui por diante, esse quanto aos mais, daqui por diante. Ou então, como pensa o Scar, ele traduz essa palavra como no futuro. Portanto, essa palavra não assinala formalmente a parte final da epístola de Efésio, mas antes aponta para a vida cristã futura dos crentes, mostrando-lhes como se devem conduzir. A única ocorrência dessa expressão aparece em Gálatas 6,17. E como Paulo estivesse escrito dessa forma assim: de agora por diante, ou como pensa o Scar, no futuro, a vossa conduta como crentes deve ser como estou prestes a descrever. Um outro ponto interessante que Champlin traz é a palavra meus irmãos. A minha versão também não tem essa palavra meus irmãos. As palavras meus irmãos aparecem em alguns manuscritos antigos como objeto de exortação de Paulo, conforme diz os manuscritos 3. As versões síriaca, boárica, dos manuscritos cursivos.
Mas as versões da página 46, da sequência DB e as versões aramaicas e etíope omitem tais palavras. Já os manuscritos antigos e a Vulgata Latina, que é a tradução bíblica para o latim produzida por Jerônimo entre os anos de 383 a 405 depois de Cristo, dizem que os simples irmãos, não tem os meus, só tem irmãos, sem o qualitativo meus. Contudo, a forma correta é a que está em omissão. Conforme mostram os manuscritos mais antigos, os primeiros manuscritos, importantes dessas epístolas de Efésios. Então, a partir de agora, meus irmãos, Paulo aqui estava advertindo, porque eles estavam vivendo um momento também difícil, estávamos vivendo um momento de perseguição. E o que Champlin descreve nos mostra o quanto esse texto é atual para o dia de hoje. E Deus está nos orientando e nos advertindo nesses últimos dias. Então, como que estaria nos manuscritos mais antigos este versículo? É assim: daqui por diante, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Daqui por diante, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu acho que Paulo falou assim, né? Que ele era mais enérgico. E uma advertência, não fala assim, daqui por diante, meus irmãos, fortalecei-vos. Mas eu acredito que ele falou, daqui por diante, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o assunto que eu quero trazer aqui, mediante esses textos, o assunto está referente aos aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. Não adianta nada conhecermos nosso adversário e não conhecer a nossa posição na batalha. Baseado no texto de Efésios 6, iremos falar sobre 3 aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. E o primeiro aspecto relacionado nesse texto, baseado do verso 10 ao 14, a parte A, é a moral do cristão. Vemos que no verso 10, Paulo estimula os cristãos a ser corajoso e firme diante dos inimigos espirituais. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, nós vemos que Moisés encorajou o povo de Israel a atravessar o Rio Jordão. Da mesma forma, antes de Josué se tornar o sucessor de Moisés, Moisés encorajou também a ser forte e corajoso. No verso 7, o próprio Deus por 3 vezes estimula e encoraja Josué a ser forte e corajoso. No livro de Josué, no capítulo 1, do verso 5 a 9, foi uma das minhas primeiras palavras que eu trouxe, foi baseado em Josué, sobre o muro de Jericó. Veja o que diz lá em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O próprio Deus encorajou Josué. Então, o primeiro ponto desse primeiro aspecto é que a moral do
do crente, do cristão, deve ser elevada, baseada no verso 10. A palavra de Deus é clara quando nos diz que Deus deu aos seus filhos autoridade para vencer o mundo das trevas. Não estou aqui dizendo que temos que sair com o peito estufado, dizendo: eu sou o cara, eu tenho autoridade. Ó, pastor Midney, eu sou o cara, Deus me deu autoridade. O peitão estufado. Pastor Tiago, eu sou o cara, Deus me deu autoridade. Não é essa a moral, mas sim com a mente no que disse o evangelista Lucas em seu evangelho. Lucas disse lá no capítulo 10, no verso 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Nós temos que ter isso na mente. Isso tem que levar a nossa autoridade, a nossa moral, a nossa postura. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade em Deus. Mas é preciso que tenhamos conhecimento da palavra de Deus, pois ela é a arma que precisamos para exercer essa autoridade juntamente com o Espírito Santo, conforme está lá em Atos 1:8, que diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O pastor Tiago nos falou que tem muitos aí colocando a Bíblia no púlpito para pregar, mas da Bíblia mesmo não falam nada. As mensagens hoje em dia é que você vai conseguir, que você vai ser próspero, que você vai ser rico. As pessoas não têm se preocupado ou procurado ter conhecimento da palavra, ter conhecimento da guerra. É a palavra de Deus que nos leva na batalha, que nos eleva na batalha. E Deus nos lembrará da sua palavra, conforme está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 26, que diz assim: o Espírito Santo vos encherá de vos ensinará de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas que para ele nos lembre é preciso conhecermos a palavra. Já foi falado isso aqui. Pastor Edgar já pregou sobre isso aqui. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos ter conhecimento da palavra. O Espírito Santo não vai fazer eu lembrar de algo que eu não li, que eu não lembrei. Pode acontecer? Pode. O Espírito Santo pode revelar. Mas é mais fácil ele fazer você lembrar. O segundo ponto desse primeiro aspecto é que a moral deve ser firme. Além de elevada, firme. Baseado no versículo 11 ao 14 da parte A. Por 3 vezes, no verso de 10 ao 13, Paulo afirma que os cristãos devem estar firmes e fortes. Na batalha espiritual, o apóstolo Paulo solicita aos cristãos: revestivos de toda a armadura. Ou seja, pôr a sua confiança no Senhor, para que possais estar firmes. Não importa que seus inimigos pareçam grandes e poderosos. Não importa. Golias era enorme. Mas Davi não se importou com o tamanho de Golias. Davi se vestiu da armadura com fé e foi para cima de Golias com a sua moral elevada, com autoridade, firme e confiante em Deus. Ele não foi se gabando, mas ele foi com autoridade. Ainda que Deus tenha providenciado a armadura completa que vai da cabeça aos pés,
que consiste em capacete, couraça, cinto, escudo, espada e sapato, o indivíduo cristão tem a responsabilidade de vestir. Deus não vai vir vestir você com a armadura. É você que precisa se vestir. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, ele deve conscientemente se apropriar do poder que o Senhor Jesus Cristo põe à sua disposição, que é toda a armadura de Deus. Sem essa armadura de Deus, o cristão não tem capacidade de permanecer firme. E não devemos deixar parte alguma de fora. Porque Satanás sempre procura uma área desprotegida como ponto de partida para os seus ataques. Como está lá em Efésios 4, 27, que diz: não deis lugar ao diabo. O diabo procura um ponto ali da sua armadura que está desprotegido. E essa armadura, nós aceitamos pela fé aquilo que Deus nos dá e enfrentamos o inimigo. É pela fé, com a moral elevada, firmes e fortes e com autoridade dada por Deus. O segundo aspecto relacionado a essa guerra espiritual do cristão está referente à armadura do cristão. O segundo aspecto é a armadura do cristão, baseado no capítulo 14 ao 17, parte A. Paulo conhecia bem o exército romano e suas armaduras, e faz uma comparação com a armadura de Deus. Uma armadura eficiente é crucial para a vitória em qualquer guerra, inclusive na batalha espiritual. As palavras toda armadura são tradução de uma só palavra grega, que é panóplia, que é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Encontra lá em Lucas capítulo 11, no versículo 22, em Efésios 6, capítulo 6, verso 11 e 14. Só 3 vezes aparece a palavra toda armadura. A panóplia era o equipamento completo de combate de um soldado romano pesadamente armado. O equipamento completo de combate com 6 peças é entregue pelo Espírito Santo a todo crente no momento da sua conversão. A armadura total do crente. E o primeiro ponto referente a esse segundo aspecto é que a armadura deve ter caráter defensivo. Jesus não nos mandaria e nem nos manda contra Satanás sem defesa. Temos um inimigo terrível pela frente, mas temos também as melhores armas. Mas o que adianta ter as melhores armas e não utilizá-las? O que adianta colocar a Bíblia no púlpito e não sair nada dela? O que adianta ter a Bíblia, mas ela ficar guardada a semana inteira e você só pegar ela no domingo? E toda essa armadura de defesa, e eu quero agrupar toda essa armadura agora e relacionar ela a uma só. Temos aí várias pregações que traz explicando cada uma das armaduras. Mas aqui eu quero trazer todas em um grupo só. O anjo da morte passou no Egito naquela noite fatídica, e ele não pôde entrar nas casas onde havia o sangue nos umbrais das portas e janelas. O sangue de Jesus é a nossa cobertura espiritual. O sangue de Jesus é a nossa armadura. É a marca de defesa.
Precisamos estar sempre revestidos da armadura do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o selo da nossa segurança sobre aqueles que pertencem a Deus. O sangue de Jesus é o selo daqueles que pertencem a Deus. E o segundo ponto desse segundo aspecto é que a armadura deve também ter caráter ofensivo. Além de defensivo, tem que ser ofensivo. Baseado no versículo 17, na parte B. A espada, a palavra, é a espada penetrante, é a arma ofensiva que Deus nos dá. Quando Cristo foi tentado por Satanás no deserto, ele usou a espada do Espírito e derrotou o inimigo. Jesus declarou por 3 vezes em Lucas 4, de 1 a 13, está escrito. Está escrito. O pastor Tiago falou aqui que Estevão reagiu com a palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque mencionada nessa lista de armadura espiritual. Mas não podemos ignorar aqui o fato espiritual também da presença íntima do Espírito Santo de Deus, conforme está em Efésios 2, 21 a 22, que o Rubão leu hoje de manhã. Pois é somente através do poder do Espírito Santo que a palavra de Deus nos oferece qualquer utilidade. Uma arma que não está citada aqui, mas que é fundamental e trabalha em conjunto com a palavra de Deus, é o nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus funciona. O nome de Jesus é poderoso. Mas cuidado. Tome cuidado. Porque o nome de Jesus não é um nome mágico. É poderoso, mas não é mágico. Ele funciona para quem tem autoridade para usá-lo. E para isso é necessário ter intimidade com Ele, ser amigo dele, buscá-lo constantemente e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. O que tem estado em primeiro lugar em sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? As atribuições do dia a dia? Os problemas? Quantas vezes você passa e Jesus está ali te esperando? Tome cuidado, porque a Bíblia, ela relata um episódio de algumas pessoas que usaram o nome de Jesus sem autoridade e se deram mal. Em Marcos 16, 17, Marcos capítulo 16, no verso 17 e 18, diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados em meu nome. O nome de Deus tem poder. Intimidade foi o terceiro pilar da mensagem do pastor Tiago. E o pastor Tiago disse, e eu também vou dizer: Deus quer intimidade profunda com a gente. Deus quer intimidade. Deus quer compromisso. Deus quer ter relacionamento. E mais uma vez eu pergunto: como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está o seu relacionamento com Jesus? Como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo?
Como que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como que está o seu relacionamento com a igreja? Ah não, em casa eu busco a Deus. Ah, em casa eu leio a Bíblia. Não preciso ir na igreja. Temos também que ter relacionamento e compromisso com a igreja. A Bíblia já nos adverte dizendo: não faça como alguns que deixam de congregar. Se não fosse importante ir para a igreja, esse texto o Espírito Santo não teria colocado na Bíblia. Como que está o seu relacionamento com Deus? E o terceiro aspecto relacionado com a guerra espiritual da vida do cristão é a vida de oração do cristão. Baseado no verso 18. Na batalha moderna, estabelecer a superioridade aérea é crítico. Aquele que controla o ar, que controla a guerra, se estabelece o seu poder pelos ares. Se você estabelecer superioridade aérea, você sofrerá menos baixas no solo e dominará o seu inimigo. Infelizmente, a igreja hoje está sofrendo massivas baixas espirituais no solo, porque não temos estabelecido a superioridade aérea nos lugares celestiais. É onde a batalha real está sendo travada. É através da oração que nós conseguimos essa superioridade no mundo celestial, nos ares celestiais. Essa é a chave para a vitória. A importância da oração para a batalha espiritual é evidente na primeira palavra de Efésios, no capítulo 6, no verso 18. Com toda a oração, com toda a oração, com toda a oração e súplica. A palavra com é uma palavra de ligação. A oração está vitalmente ligada à discussão da batalha espiritual e da armadura do cristão em Efésios 6. A oração, orar com oração, revestido com autoridade, com a moral elevada. A armadura completa de Deus deve ser sempre usada em conexão com a oração da fé. Amém. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, diz assim: orar sem cessar. Amém. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, perseverai na oração, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Amém. Já foi dito aqui hoje sobre perseverança. A palavra perseverança significa simplesmente persistir em algo e não desistir. Os primeiros cristãos oravam dessa maneira, e nós vemos isso em Atos capítulo 1, no verso 14, em Atos capítulo 2, verso 42, no capítulo 6 e no verso 4. E devemos seguir seu exemplo. Abre sua Bíblia lá em Romanos 12. Romanos 12. Verso 12. Regozijai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Tem versões que tem um ezinho aí antes na oração. Tem versões que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. É dessa forma que nós temos que caminhar. É esse exemplo que nós temos que caminhar, que nós temos que seguir. Perseverantes em oração. E o primeiro ponto referente a esse terceiro aspecto é que a oração deve ser persistente. Continuar a orar, orar a todo tempo, orar sem cessar. A perseverança na oração não significa que estamos tentando convencer a Deus, mas sim que estamos profundamente interessados e preocupados e que não conseguimos descansar enquanto não recebemos uma resposta de Deus, diz o Herbes em seu livro. Robert Law diz assim em seu livro Test of Life: orar não é insistir para que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim para que a vontade de Deus seja feita na terra. A maioria desiste exatamente quando Deus está prestes a dar a vitória. Muito desiste. A hora que Deus já está levantando para dar a vitória, a pessoa desiste. Não é persistente. Devemos continuar orando até que o Espírito Santo nos oriente a parar ou até que Deus nos dê a resposta. Persistência na oração. Justamente no momento que sentimos a vontade de desistir, se nós persistirmos, Deus dará a resposta. Na batalha, o soldado cristão tem que ter a oração como uma submissão, como uma entrega total na oração. Ele tem que ser submisso à oração. O soldado cristão está empenhado em uma luta que ele defende a própria vida. Os perigos são grandes e muitos. Ele está na luta defendendo a sua vida. Temos que ser persistentes. E o segundo ponto nesse terceiro aspecto é que a oração deve ser intercessora. No versículo 18, na parte B: além do soldado cristão estar empenhado em defender a sua própria vida, ele tem que fazer todo esse esforço também a favor dos outros. A primeira palavra da oração que Jesus nos ensinou diz assim: Pai Nosso, e não meu Pai. Jesus não só pensou nele. Pai Nosso, ele pensou em todos. Ele não estava pensando só nele. Ele estava intercedendo por todos. Oramos como uma parte de uma grande família que também conversa com Deus. E devemos orar pelos demais membros da nossa família, os mais membros da igreja. Até mesmo Paulo pediu apoio aos Efésios em oração. Ele que já havia sido arrebatado até o terceiro céu e voltou. Paulo precisava das orações dos santos. Tanto mais nós também precisamos das intercessões. E se você for impedido de orar, o que você vai fazer? O que você vai fazer se você for impedido de orar? O que Daniel fez quando soube que quem fosse orar seria lançado na cova dos leões? Ele ficou com medo? Continua orando. Ele não ficou com medo. Ele entrou no quarto, abriu as janelas, voltado para a direção de Jerusalém para orar.
3 vezes por dia Daniel orava. Em uma cidade aqui do nosso interior, perto daqui, já se foi proibido de ler a Bíblia e orar pedindo a proteção de Deus nas reuniões da Câmara. Olha só tu. Já foi proibido ler a Bíblia e orar. E se bater na sua porta dizendo que você não pode orar? Você vai permanecer firme? Você vai continuar persistente? Como foi dito, nós vamos ter que tomar decisões difíceis. E aí? Se você não estiver revestido da armadura, se você não estiver em comunhão íntima, não vai resistir. Meus irmãos, nós somos escolhidos por Deus para ser uma bênção, mas é preciso saber da nossa posição em Cristo. A identidade pessoal com Cristo é por demais importante para que nós aceitamos como Senhor da nossa vida. Porém, quando somos questionados sobre quem somos com Cristo Jesus, a dúvida quanto à resposta nos leva até ficarmos embaraçados quanto à nossa verdadeira posição com Cristo. Os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo. Só na carta aos Efésios acontece 36 vezes. Temos que tomar a nossa posição em Cristo, assegurado na palavra de Deus, confiantes na palavra de Deus. A comunhão e a intimidade pessoal do cristão com Cristo é a mais importante na experiência cristã. A intimidade com Cristo é a mais importante. Temos que sempre estar aprendendo mais e nos aprofundar em busca do conhecimento referente à batalha espiritual. Saber utilizar as armas que Deus nos dá. Não adianta eu ter Bíblia, como eu disse, e não saber usar. Não adianta eu ter a Bíblia e não saber usar. Precisamos aprender mais sobre Efésios 6. Devemos estar preparados, revestidos de autoridade, moral alta e firme. Precisamos estar revestidos de toda a armadura do sangue de Cristo, no caráter defensivo e ofensivo. Devemos orar sempre, sem cessar, ser persistente na oração e sempre intercedendo pelos santos. Amém. Persistente, revestido e confiantes em Deus. Amém? É isso que o Espírito Santo colocou em meu coração. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Benção. Esse Deus é maravilhoso. Quem lembra do texto que o Akira abriu o culto? Alguém pode arriscar aí, não? Opa! Estou falando para os desatentos, não estou falando para aqueles que sabem qual é. Mateus capítulo 7. E o primeiro verbo desse texto, qual é? Pedir. Qual é o verbo? Pedir. Pedir.
Olha que o Espírito Santo falou tudo, nesse culto inteiro. Aleluia. Usando o Eliésio para trazer a mensagem. Você pede para quem? É quem pode dar. Além de para quem pode dar, você está precisando de algo. Vai passar uma pessoa qualquer que você não conhece aqui na rua. Ô, você pode me dar isso aí? Você vai fazer isso? Hã? A pessoa falou, você está o quê? Quem é você? Quem é você? Então você não pode pedir para qualquer um. E aqui o texto está dizendo para pedir para Deus. E quem pede, recebe. Para receber de Deus tem que ter intimidade, tem que ter oração. Oração, pedir. Como é que você vai chegar perto de Deus? Para pedir para Ele. Qual é a maneira? Pegar o celular e pegar o telefone do céu e falar com Ele? É o Senhor Deus que está atendendo? Tudo bem? É assim que funciona? Não. Hã? Não! Se você tem intimidade, você pede, você ora, você tem intimidade com Deus. Aí você vai receber. E Ele vai te conceder. Em qual momento? No momento crítico que nós estamos vivendo no final dos tempos. Que é uma guerra insana. Ontem meu genro estava pregando na igreja. Entra um satanista e senta na primeira cadeira. Ele e a esposa dele. E ele estava inquieto enquanto meu genro pregava. E minha filha do lado observando. E os líderes de intercessão também observando. Não conhecem a igreja. 2 satanistas entraram. Ele pega um pozinho dentro da bolsa da mulher, levanta, vai pegar um copo d'água e coloca aqui, assim, no meu, né? Olha, pode tomar. Assim, como esse copo d'água está aqui. Em plena mensagem, em pleno culto. E aí o Espírito Santo usou o meu gênero, né? O texto foi dito. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão para os que crêem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Eles não esquecem. Conheço uma pessoa que chegou para nós, e a vizinha questionou a esposa dele e falou: puxa, vocês vão mudar daqui? Puxa, eu não sabia que vocês iam mudar da casa de vocês. Aí a esposa do irmão perguntou: mas quem falou para você que nós vamos mudar? Não, a vizinha da frente falou aí que vocês vão mudar daí. Porque ela não tolera crente. E por 2 vezes a vizinha da frente colocou alguns pozinhos na entrada da casa desses irmãos. E a empregada dos irmãos viram que aquele pozinho era alguma coisa feita de obra de macumbaria para sair da casa. Abra 1 João capítulo 5, versículo 18. E eu estou encerrando esse culto. Essa batalha que o Espírito Santo nos trouxe para nós nos revestirmos dessa armadura completa de Deus, ela é muito séria. Só que se eu tiver com intimidade com Deus, a ponto de pedir a Ele, a ponto dele me ouvir e a ponto de eu receber, Ele me dá essa armadura completa que o Eliésio colocou aqui para nós hoje. Glória a Deus. Ele dá essa armadura completa. E essa armadura completa está aí. Acharam aí? 1 João 5,18. Olha que tremendo é o resultado dessa armadura. 5,18.
1 João, capítulo 5, versos 18. Todo mundo achou? Amém. Isso é para levar para casa, fazer um quadro e colocar na tua casa. Porque Satanás não está brincando, ele não está se escondendo. Ele está aparecendo nos cultos, desafiando os pastores. Se está desafiando no culto, que ele irá na sua casa, aonde você vive. E não é, você não tem que ficar com raiva do teu vizinho. Ele está sendo usado, ele está sendo manipulado. A nossa luta é contra quem? Principados e potestades. Mas olha que bênção é isto. O Eliezer falou sobre o que? Uma falha na armadura. A armadura pode estar completa. Se ela tiver uma falha, o inimigo vai tentar apontar lá. E para que você tenha essa armadura completa, revestida, você tem que fazer uma coisa só, que está nesse verso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, eu não ouvi, Não vive em pecado. não peca. E se não peca, ele não tem falha na armadura. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não tem falha nenhuma na armadura. Porque a única falha que Satanás pode ver na armadura é o teu pecado. E é a coisa que Deus não tolera, que não compactua. Então, nessa armadura, ela está revestida. Você pode não fazer nada. Se você tiver uma vida sem pecado, você está com intimidade com Deus. Aleluia. Aí você vai pedir, Ele vai conceder. E olha só que tremendo é a vida de intimidade com Deus sem pecado. Olha o que está aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, que somos nós, conserva-se o quê? Nós estamos nos conservando em intimidade e em santidade, pelo simples fato de não pecar. E aí, a última frase desse verso, o que acontece? O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Pode colocar uma ponto 50 na tua cabeça e apertar o gatilho, que ela fura 2, 3 caveirão, vai bater no teu capacete e pó, no chão. Glória a Deus. Ele não Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo os últimos dias de batalha terrível, tremendo. Mas se eu viver uma vida sem falhas na minha armadura, que é o que o Eliezer pregou hoje, eu vou estar tranquilo. Amém. Glória a Deus. Vou pedir e Deus vai dar Amém. aquilo que eu preciso. E tem uma coisa: Satanás não me toca. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem não veio perdeu, né? Mas você que veio foi abençoado. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, todos nós. E vamos orar juntos, encerrando esse culto maravilhoso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus, não me permita não me permita eu pecar eu pecar contra ti. contra ti. Me blinda, Senhor. Me blinda, Senhor. Eu não quero Eu não quero entristecer entristecer o teu coração. teu coração. Quero fazer Quero fazer a tua vontade. tua vontade. E me ajuda E me ajuda a ter força a ter força para usar para usar a tua armadura. a tua armadura. Me ajuda, Me Deus. ajuda. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém. O Espírito Santo falou comigo aqui agora. Quando um país vai guerrear com outro país, ele escolhe o seu exército. E quem é arregimentado para o exército? Quem são
as pessoas que são arregimentadas para o exército? Os que são preparados. Vão para lá os soldados que treinaram, que ficaram firmes, etc. Todo o povo fica dentro do país. E o Espírito Santo falou para mim agora, falando assim: não é assim na vida espiritual. Na vida espiritual são todos. Amém. Aleluia. Todos têm que estar preparados. Mulher, criança, jovem, adolescente, todos. Amém. Na vida espiritual é todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esteja preparado, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer tremendamente por esse culto tão maravilhoso que o Senhor fez para nós. Foi o Senhor quem fez. Nós nos predispusemos a estar aqui para te cultuar, mas o presente, por incrível que pareça, é nosso. Nós é que saímos daqui revestidos do teu poder, da tua graça, da tua orientação, do teu cuidado. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. E obrigado pela proteção e por tudo que o Senhor faz por nós. Amém. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Continua abençoando a vida do Eliezer. Amém. Continua abençoando todos aqueles que participam do louvor, todos os ministros e todo o teu povo, Senhor, que está aqui, que são da família Bafá. Amém. Cuida de cada um, cada marido, cada esposa, cada pessoa, cada filho, cada filha aqui, lá em Lages, também lá em Beltrão, lá no Carmo, na Zona Norte, na Zona Sul. Deus, em nome de Jesus, Amém. que toda a família Papai seja ricamente abençoada. Amém. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até Maranata. E todo o povo de Deus diz amém. E todo o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sair, encerramos o nosso culto agora. Quinta-feira os homens estarão aqui na igreja. Quem é que vai estar aqui na igreja? Quinta-feira? Os homens. Nós vamos estar falando sobre sexualidade masculina para os homens. Glória a Deus. E logo depois a gente vai ter também uma rodada de pizza. Certo, Wilson? E temos um encontro do quê? Das mulheres, né? Ok, vamos lá. Graça e paz, amados. Rapidinho aqui, ó. Então, homens, às 19 horas, amém? Quinta-feira, nosso encontro. E aqui a gente pediu para projetar no sábado, amados. Mulheres, sábado às 9 horas, amém? A partir das 9, abertura do workshop Amigas do Aba. Salva essa data aí, ó. Tema: saúde mental e emocional e espiritual. Amém? Glória a Deus. Tem uma programaçãozinha que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu vou ler, tá? Preparem-se para uma jornada de autoconhecimento e cuidado, com o workshop de saúde mental, emocional e espiritual, dia 29. Começa às 9 horas, aqui na igreja. Durante esse dia especial, estaremos juntas. Viram que o texto não é meu. Compartilhando momentos de aprendizado, fortalecimento e conexão com o Pai, com o Abba. Será uma oportunidade incrível de estreitar laços de amizade e elevar o nosso bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Às 9 horas, abertura. Às 9h30, primeira parte, primeira sessão. Às 11, no intervalo para uma água, banheiro. 11h30, segunda sessão. E às 13, no encerramento com um buffet. Amém, amados? Glória a Deus. E não faltem. A palavra de hoje do Eliezer, complementada pelo que o pastor falou. Nós precisamos, e a igreja Abba Pai de Barueri e todo o ministério Abba Pai estabelecido nas demais cidades, tem feito e promovido aquilo que Deus tem para fortalecer os homens, as mulheres, para esse preparo, para essa capacitação com as crianças, com os adolescentes. Não faltem, não deixem de incentivar uns aos outros.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção. Semana abençoada. Glória a Deus.